pecuária leiteira e a evolução no conforto do rebanho. Veja uma série de medidas que protegem os animais do calor e facilitam a higiene das vacas e do estábulo. Tudo isso, claro, aumenta a produção diária de leite. Vazio sanitário do maracujazeiro. É hora de erradicar os plantios no campo a fim de combater a virose do endurecimento dos frutos, principal doença da cultura no mundo todo. Olá a todos, sejam bem-vindos! Começa agora o SC Agricultura, programa de TV nacional da EPAGRE. Vamos falar agora de produção de maracujá. Essa é uma época de muito trabalho para os produtores, pois é necessário erradicar todos os cultivos em Santa Catarina. O vazio sanitário do maracujazeiro é uma medida estratégica para evitar a virose do endurecimento dos frutos. Esse ano a SIDASC alterou as datas e determinou a regionalização do vazio sanitário. Santa Catarina, o vazio sanitário do maracujazeiro foi implantado no ano de 2020. A medida tem por finalidade controlar a virose do endurecimento dos frutos. Esta é a principal doença da cultura no mundo e, quando ocorre, ameaça a atividade nas regiões produtoras. O endurecimento dos frutos é uma doença virótica que é amplamente espalhada nas regiões produtoras de maracujá do mundo e ela causa, além do endurecimento dos frutos, ela também causa uma forte perda de vigor das plantas, com esses sintomas de bolhas, todos os sintomas causam encurtamento dos entrinós, fazendo com que a planta perca grande parte do seu potencial produtivo, fora a questão da qualidade dos frutos, que é extremamente prejudicada. As duas principais estratégias que foram para conviver e controlar essa doença na nossa região foram as do vazio sanitário, que estão publicadas desde a primeira portaria, que se referem a erradicar as plantas anualmente, renovar esses pomares de forma anual, com esse espaço de tempo de um mês entre a erradicação e o plantio da nova área, e também a produção de mudas em ambiente protegido. Então nós estamos aqui em 13 de maio na propriedade do senhor Olírio Viel, da sua família, produtores de maracujá, e vamos mostrar um detalhe super importante, que além de erradicar a parte aérea, que é o grande repositório de vírus, nós precisamos tirar a soca, como a gente diz, esse resto, é importante eliminar a planta por completo, porque senão durante o período do vazio sanitário, a planta pode rebrotar e coincidir, como é um vírus sistêmico, ele pode acarretar na contaminação das novas plantas a partir dos rebrotes contaminados. Então nós estamos aqui num viveiro, aqui num sistema de produção de mudas de maracujazeiro, ele fica num ambiente protegido, com tela com cobertura plástica, com tela anti-afídio, também com antissalas, para que a gente consiga controlar a entrada das pessoas, se higienizar e fazer todo o processo que é necessário e exigido pela portaria estadual do vazio sanitário. Faz quanto tempo que você vem trabalhando com produção de mudas de maracujazeiro, Ângelo? Então, o nosso viveiro aqui, a gente começou as atividades no ano de 2018, então já fazem aí 4 anos, né? E as nossas mudas aqui, elas são comercializadas basicamente, uma grande maioria aqui na região sul do estado, com os produtores aqui, né, dos municípios aqui. E qual é o volume de produção de vocês? O nosso viveiro aqui, ele está trabalhando, a gente está produzindo em torno de 60 mil mudas. A portaria de 2020 do vazio sanitário foi publicada para regulamentar no seu primeiro momento essas regras básicas, que são a erradicação das plantas, definir o período do vazio sanitário e a renovação com mudas vindas de ambiente protegido. Depois a gente fez a revisão dessas portarias, foram feitas as revisões em 2021 e mais recentemente em 2022, onde foram estabelecidos
pela SIDASC em resolução os períodos regionalizados, onde o extremo sul, a região mais próxima do pé da serra, digamos, do litoral sul do estado, e o restante do estado tem 3 datas diferentes para começo e fim do vazio. Então, nesse período de 30 dias, no estado inteiro há um período concomitante de 10 dias para garantir que a gente não vai ter nenhum problema de contaminação dos pomares por conta dessa regionalização. E o que você tem observado na prática de resultados? Então, o resultado foi assim bastante grande, sabe? Teve a questão fitossanitária de doenças, né, que melhorou bastante. Fungos e bactérias a gente passou a não ter mais, principalmente a bacteriose, virose alguma coisa, dependendo do ano. E aí isso praticamente terminou. Tem também a questão produção, que daí a gente passou a ter, como o plantio é anual, a gente passou a ter plantas mais vigorosas, produzindo todo ano, né? E com frutos com percentual maior de comércio, né? Então, se melhorou muito mais a qualidade da produção de frutos, né? No próximo bloco, conforto animal na criação de gado leiteiro. Confira as recomendações da EPAGRE para garantir a produtividade em dias quentes e manter a área de criação sempre limpa e saudável. Confira tudo a seguir, nós já voltamos. Nos últimos anos, a pecuária leiteira catarinense passou por uma evolução muito grande. Melhorias na criação e manejo, sanidade animal, processos automatizados e mais seguros, raças mais produtivas. E pensar no conforto animal também faz parte dessa evolução. Você vai ver agora uma série de medidas que protegem os animais do calor e facilitam a higiene do rebanho e do estábulo. Tudo isso, claro, aumenta a produção diária de leite. Acompanhe. Propriedade do Gelson e da Cristina, município de Itapiranga, extremo oeste catarinense. Atividade principal, bovinocultura de leite. Da necessidade que eles tiveram de construir um novo estábulo e de realinhar o planejamento da atividade leiteira, veio a ideia de priorizar o conforto animal, principalmente para manter as vacas limpas e aliviar o calor do rebanho durante as altas temperaturas do verão. Então aqui em Itapiranga e toda a região do Vale do Uruguai nós temos uma característica muito importante são as altas temperaturas no verão. Então esse ano nós passamos aí mais de 2 semanas consecutivas com temperaturas acima dos 40 graus, né? E temperaturas altas para a vaca leiteira, ela tem um prejuízo muito grande na sua saúde, na sua alimentação e na sua reprodução. Então buscando alternativas para o produtor ter uma saída para fazer o enfrentamento desse problema, então o produtor resolveu investir nesse sistema que nós estamos vendo aqui agora, né? Então o produtor ele construiu um estábulo novo, né? E a principal finalidade dessa construção é um estábulo mesmo, né? Podemos ver que é todo ele feito de madeira roliça, né? E uma parte de madeira serrada também. Além de servir como estábulo, então esse ambiente ele serve também como um lugar de descanso para as vacas, principalmente nos períodos de calor extremo, que são extremamente comuns para nós. O extensionista da EPAGRE lembra a importância de poupar os animais do calor, principalmente nos casos de plantel com melhoramento genético, o que gera ainda mais necessidade de conforto térmico ao rebanho. O nosso calor extremo aqui começa aí no final de novembro e vai até o início de março, né, que nós temos temperaturas muito elevadas e que tem prejudicado severamente o nosso plantel, principalmente quando o produtor começa a fazer o melhoramento genético, que as suas vacas vão aumentando a produtividade. Então, se a vaca produz mais, a vaca come mais e ela tem um metabolismo mais alto, ela aumenta a sua temperatura e é um círculo vicioso. Então, o animal vai sentindo mais calor. Quanto mais produtiva a vaca é, mais sensível à alta temperatura ela também é. Então,
em função disso, da nossa condição climática ser diferenciada de algumas partes do estado, então a gente está buscando alternativas para fazer com que o produtor possa aproveitar o potencial genético das suas vacas, né, possa fazer as suas vacas produzir leite adequadamente, ter uma sanidade adequada, conseguir se alimentar, né, então um dos efeitos muito importantes para a produção de leite quando tem altas temperaturas são os distúrbios fisiológicos alimentares, né, que o animal expressa como leite-lina, né, então nos períodos quentes o leite-lina é muito comum porque a vaca não consegue comer. Então ela fica dentro de um vazio alimentar muito grande. Vamos supor aí num dia que a temperatura chega a 40 graus durante o dia. Então de manhã às 9 horas já passou dos 30 graus e a vaca já tem dificuldade de se alimentar, né? Então ela fica por um jejum longo, né, até ter uma temperatura adequada para o animal se alimentar de novo. Então gera esse distúrbio nutricional, conhecido como leite-lina, é um terror para o produtor. O leiteiro não leva o leite, né? Então o produtor tem prejuízos severos com isso. Eu trabalho na agricultura cerca de uns mais de 15 anos e a gente hoje conta com em torno de 60 animais no total. E a decisão principal de mudar o rumo da propriedade foi que a gente tinha muito problema com barro, e barro são problemas sanitários. E para a gente diminuir mão de obra, para conseguir trabalhar com mais agilidade e menos serviço, né? A estrutura está sendo usada faz uns 5 meses agora e desde o começo a gente percebeu que é mais fácil trabalhar, a qualidade de produção das vacas melhorou bastante, do leite, e a facilidade em trabalhar. A diferença é que a gente tira leite e não tem mais a necessidade de todo dia ficar limpando a estrebaria. Que no outro estábulo que a gente tinha antes, era necessário todo dia ficar limpando. E aqui isso não é necessário. Vira a cama, aqui é maravilha todo dia, para elas terem um conforto maior, mas lá onde ficam as grades não é necessário limpar todo dia. Era muito difícil. Por causa do calor, a vaca procura lugar fresco, e o barro é propício para isso. Qualquer lugar, até elas fazer suas necessidades, elas deitam dentro para ter onde se deitar, se refrescar. Veja daqui a pouco a continuação dessa reportagem especial sobre melhorias na criação de animais na pecuária leiteira. Confira na prática o que foi feito em 2 propriedades que se tornaram referência no assunto. É depois do intervalo, não perca, até já! De volta e você continua vendo a reportagem especial sobre conforto animal na pecuária leiteira. Veja agora as áreas específicas dentro do estábulo, as características das construções, a alimentação recomendada e os benefícios que esse investimento traz. Confira agora os principais detalhes da estrutura construída, a rotina das vacas e o manejo que tanto prioriza o conforto animal. Então o planejamento da estrutura, ele é baseado então para que a instalação sirva como estábulo, né? Então a gente vê uma pista de alimentação, né? E o produtor então optou por usar a grade de concreto. A grade de concreto ela é vazada, então a gente não vê uma esterqueira fora, então o depósito dos dejetos aqui ele é escondido embaixo das grades. Isso reduz a mão de obra do produtor, ele não precisa usar, então todo dia está limpando os dejetos por conta, então eles caem para a esterqueira, né? Isso é um fator de redução da mão de obra. Então nós temos também um sistema de canzil feito de madeira, né? Então aí com o sistema preconizado então, pela IPAGRE também. E nós temos uma área de descanso, que ela foi projetada de 6 a 7 metros quadrados por animal, que é uma área interessante para que tenha cama suficiente, para que possa fermentar o dejeto que a vaca deposita ali, que as vacas possam ficar limpas, né? E as vacas não ficam o tempo todo aqui. Então o sistema é projetado justamente para servir como sombra. Nas horas favoráveis as vacas estão pastando, e nas horas de calor extremo,
as vacas estão aqui dentro acomodadas e elas podem se alimentar então no período quente, que é a grande dificuldade. Então, quando os animais não conseguem pastejar, então o produtor abriga as vacas aqui e pode fazer um trato nesse horário de calor extremo. Então esse local aqui é formado por serragem ou maravalha, né? No caso o produtor aqui misturou serragem com maravalha, podia ser um ou podia ser outro, né? É interessante que esse espaço tem uma camada aí de pelo menos 30 a 40 centímetros de espessura, porque essa maravalha ela serve para compostar, né? Então para degradar os dejetos dos animais e futuramente isso vai se transformar também num fertilizante de alta qualidade que poderá retornar então às áreas de pastagem para a adubação. Então o objetivo de novo não é que os animais fiquem aqui e sim para abrigar os animais numa condição de temperatura extrema. Também foi projetado já um corredor de alimentação aqui na frente. Se um dia o produtor quiser adotar um sistema de trato mecanizado, usar um desensilador, tudo, então ele pode já circular com o trator aqui na frente. Como característica também desse projeto é a inclusão no sistema de ventilação, então já desde o início implantado, para que junto com a sombra, então o produtor possa instalar ventiladores que vão ajudar então a trocar o calor, né, a jogar o ar quente para fora da instalação, e a vaca ela produz muito calor, então durante o seu metabolismo, durante aí a degradação dos alimentos. Ventiladores com característica de serem ventiladores que deslocam uma grande quantidade de ar, de vento, né, com uma velocidade baixa. Um pouco diferente da estrutura de ventilação de aviários, por exemplo. Então esses ventiladores que estão instalados aqui, eles são mais indicados realmente para resfriamento de bovinos. Juntamente com as condições de higiene e conforto térmico, a alimentação adequada e rica em nutrientes completa a receita para o aumento da produção de leite. Como alimento conservado, aqui na propriedade do Gelson, então ele utiliza silagem de gramas, né? Então, de grama estrela africana, de giges e de outras forragens excedentes que ele tem na propriedade. Então ele vai aproveitando a pastagem excedente, vai ensilando essa pastagem e fornecendo a medida que ele precisa aqui no coxo para os animais. Então, esse alimento é um alimento barato, o produtor ensila, é uma planta perene, né? Então ele não tem necessidade de fazer o plantio, ele faz a adubação e a colheita dessas gramíneas. Então a gente sabe que a silagem de grama é um alimento que tem um valor energético menor que a silagem de milho, mas ela tem inúmeras vantagens quanto à sustentabilidade do sistema, porque o custo dessa silagem é muito menor do que a silagem de milho e é uma planta perene. Então, sabemos também que nas áreas de silagem de milho nós temos um grande problema de erosão, de perda de solo, né, porque não sobra cobertura nessas áreas. E quando o produtor opta então por fazer silagem de grama, pode ser pré-secado também, então não tem um fim de ciclo, a planta é sempre viva, né? Então, problemas relacionados à conservação do solo são severamente diminuídos, né? Diminuem muito, e o produtor também reduz muito o custo de produção com esse tipo de alimentação. Então, viemos da propriedade do Gelson Schmitz e agora nós estamos aqui na propriedade do Elton Christ e da Dona Isolde, e vamos ver um modelo, um sistema um pouco diferente no seu planejamento e também no seu conceito de trabalho. Então, aqui na propriedade do Elton e da Dona Isolde, o sistema onde as vacas ficam nos períodos quentes e nos períodos de intempéries, ele é um galpão todo gradeado, então ele não tem maravalha, ele não tem cama, ele é todo formado por grades. E com as grades, então, elas ficam sobre a esterqueira, sobre o depósito de dejetos. Então, nesse sistema com grades, a demanda por limpeza, a demanda por trabalho, por esforço do produtor, então, está fazendo a manutenção do estábulo, ela é menor. E aqui também o Elton, o modelo de construção do galpão também é um pouco diferente. Então, o corpo do galpão, ele é de 10 por 20 metros e ele é adequado para 50 vacas. Então tem 50 canzis, né? Então ele consegue alojar 50 vacas numa área de 4 metros quadrados por vaca, então aqui na sombra. Se a gente for olhar a estrutura do galpão, então pode ver que tem duas varandas. As varandas elas cobrem o coxo e também elas permitem que o produtor faça o trato, faça a distribuição do alimento
conservado, então fora da chuva, né? Então ela protege o alimento conservado, então das chuvas e da umidade também. Esse galpão do Elton aqui também, ele tem o planejamento da estrutura do lanternim. O lanternim permite que o vento quente suba, né, e saia mais facilmente da instalação. Então aqui no Elton foi instalado o lanternim também. Depois que construímos esse galpão, melhorou muito em produção, prenhez, e o conforto dos animais, facilidade de trabalho também. O maior problema era a sombra. Não que não tinha sombra, mas era um lugar que sempre virava tudo em baro. Hoje não, hoje as vacas estão bem confortáveis. Todas essas melhorias realizadas nas duas propriedades que visitamos resultaram num aumento médio de produção de 3 litros de leite a mais por animal diariamente. Sem contar a sanidade do rebanho, a valorização do plantel, maior taxa de reprodução e a qualidade do leite produzido. Vantagens fundamentais hoje para quem vive da pecuária leiteira, numa das regiões mais quentes de Santa Catarina. Programa de hoje terminando. Para você que quer mais vídeos, tem muito conteúdo no nosso canal youtube.com/epagretv. Acesse, inscreva-se e confira inúmeras reportagens sobre o agro de Santa Catarina. Você já sabe, semana que vem estamos de volta. Obrigado pela companhia de sempre. Tchau!